Boa noite, Vitor. Boa noite, Marcelo, Andressa, Giovanni. Boa noite, Maribel. Boa noite, boa noite. Se quiserem vir para a luz, podem ficar à vontade. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos lá. É isso aí. Tá certo. Fantástico o curso, né? Nossa, todo o curso de vocês é fantástico. Fantástico. É um Parabéns, melhor que o outro, Vitor. né? Parabéns. É, fantástico. Eu gosto. Os presenciais, eles são ótimos. Tá? Presencial é muito bom, né? E vontade de fazer sempre reciclar todos, né? Porque é muito bom. Sempre tu pega uma coisinha a mais, né? Parabéns. É o que eu sempre digo. A reciclagem primeiro, claro, a gente fica sempre muito feliz quando tem esse feedback, né? Uhum. E sobre a reciclagem, eu também acho muito válido as reciclagens, porque a gente sempre vai pegar alguma coisinha, uma ideia diferente, uma pergunta de outra pessoa, enfim, sempre a gente aprende algo. Vamos lá. Conforme a gente tinha combinado na semana passada, a ideia hoje era a gente falar um pouquinho sobre casos clínicos mesmo, né? A gente fazer um estudo de caso. Eu sugeri que alguém trouxesse algo, se tivesse a intenção, né, que postasse lá no grupo. Eu não vi nenhum, na verdade não vi não, ninguém postou e nem me chamou. Mas, se quiserem, se alguém tiver algum caso que queira debater aqui, algum caso que já tenha atendido ou que não tenha atendido, ou pode ser algo próprio, para que a gente converse sobre, pode ficar à vontade. Se não, aí eu vou trazer, obviamente, um caso que eu tenho para a gente debater, para a gente conversar um pouquinho sobre, trocar uma ideia sobre como cada um faria a sua abordagem, tirar dúvidas também de alguém que tenha, ou dúvidas que surjam ao longo do caminho aí, tá? Então, se alguém tiver algo, pode ficar bem à vontade para trazer para nós aí, enquanto a gente espera um pouquinho, ver se mais alguém vai entrar. Vou esperar mais 2 minutinhos só, já passou praticamente 15 minutos. Pessoal, o Sidney fez uma pergunta. Ele perguntou se ele pode fazer uma pergunta. Sidney, fica à vontade. Pode trazer aí para nós. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, desculpa aí, Vitor. Diz que a gente não pode pedir desculpa, né? Agradeço, então, a oportunidade, mas só justificando que eu não tenho conseguido participar muito, porque eu, como sou professor, nesse horário geralmente estou em aula, né? Então, hoje, Claro. 8h10, consegui me liberar, então estou aqui. Mas, seguinte, minha profissão também não permite que eu cobre, enfim, então eu até faço atendimentos dentro da minha instituição, através de projetos onde eu não cobro, né? Então, para mim, isso pode ser uma falsa crença minha, né? Mas parece que o cobrar já é terapêutico, né? Não sei se vocês concordam com isso, porque, para alguns, logicamente, não é generalizar, mas eu tenho 2 perguntas, na verdade, mas vamos por partes. Primeira, eu atendi um rapaz de 15 anos, né, que teoricamente sofreu um trauma, uma pessoa que invadiu a casa, ele estava sozinho, enfim, então um medo, segundo o relato dele, extremo, e a mãe dele procurou porque eu atendi a tia, né, que tinha síndrome do pânico, mas essa tia me procurou para a questão de emagrecimento, né, eu não fiz nada em emagrecimento, tratei o síndrome do pânico, enfim, e hoje ela me mandou áudios, enfim, agradecendo e tal. Aí passou essa informação lá para a irmã dela, aí tinha o sobrinho que elas achavam também que tinha síndrome de pânico. Tá, tentando fazer um resumão, né? Mas aí eu fiz 4 a 5 sessões com ele, né? E a minha percepção, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, mas muitas coisas ele teoricamente melhorou. Ele ouvia vozes, né? Uma voz do mal na cabeça, tudo isso ele relata para mim que sumiu. Mas o medo dele fazia a sessão, né? Ok. Na outra, ele disse que tinha acontecido de novo durante a semana, né?
A minha percepção, o meu entendimento, ou uma hipótese que eu trabalhei, que é de resistência, né, inconsciente a algo do tipo, porque ele deve ter algum ganho secundário, né, principalmente que eu consegui levantar a questão da atenção dos pais, né, e aí até cheguei, depois eu fiz a entrevista com os pais também, né, foi algo bem tranquilo, que eles afastaram esse rapaz quando era pequeno, eu pedi, né, consegui algumas informações e fui chegando, que quando ele era pequeno ele queria muito dormir com os pais, né? E os pais forçaram ele a dormir sozinho, né? E teoricamente essa é a hipótese, né? Só uma hipótese, uma linha, né? De que inconscientemente ele não quer se livrar desse problema porque é bom, porque os pais saem de casa, ele começa a dizer, ele se sentir mal, tá no banheiro, ouve um barulho, começa a ficar mal e liga para os pais imediatamente vêm, né, e ficam com ele, né? Enfim, e dentro dessa pergunta, né, o que vocês acham dessa situação? Eu dei um tempo, digo, agora vamos dar um tempo, tal, né? Dentro dessa pergunta, eu queria perguntar para vocês, que a boa parte de vocês são terapeutas, pelo que eu vi há um bom tempo, tem uma experiência boa, né? Não existe um número mágico, né? Mas qual o percentual, mais ou menos, de atendimentos que vocês conseguem êxito total? Tipo aquele que eu relatei daquela mulher que veio procurar para emagrecimento, tratei a síndrome do pânico, ela me mandou um áudio que ela está muito bem, hoje ela vive, graças a isso, que ela tem certeza que a hipnose foi algo que mudou a vida dela, e que com isso também ela está conseguindo emagrecer agora, né? O que é algo que me fica na cabeça? Bom, eu tenho que ter consciência que, como diz o professor Marcelo, né, a hipnose é para todos, mas nem todos são para a hipnose, né? O que é um número, não um número mágico, mas o que acontece com vocês? Eu gostaria de ouvir de vocês, né? Eu sei que o Vitor também atende bastante pessoas aí, né? De 10 pessoas, 5 é um número legal. O que é? Como eu atendo poucas, né? Eu fico nessa... Muitas vezes a gente fica matutando, né? E se culpando, né? Pensando bobagem, né? Tchê, mas eu não deveria ter um índice maior, se bem que eu também não tenho esse índice, né? O que é estar bem ou estar... É uma situação, para mim, meio nebulosa, né? Que eu fico mais nessa situação. Vamos imaginar que eu tenha atendido 10 pessoas, 6 relatem, show de bola, melhorei e tal. Isso é um número aceitável ou estou muito aquém do real? Não sei se eu me fiz entender, mas essa é a ideia. Eu acredito que sim, tá? Sidney, primeiro, agradeço por trazer isso para nós, tá? É muito interessante, é sempre muito bom essa interação, tá? É justamente para isso que esse grupo serve e a gente precisa disso para que esse grupo siga, né? Que os colegas participem, que tragam essas demandas para a gente conversar e debater aqui, enfim, e aprender. Eu acho que é o seguinte, olha só, eu ia perguntar quem queria participar, mas o Giovanni já se candidatou, agradeço por ele ter se candidatado também, a trazer a percepção dele. Então, Giovanni, pode ficar bem à vontade. Depois, se mais alguém quiser contribuir, vai ser muito importante para todos nós aqui. Como é que é o nome do colega ali ainda? Sidney? Sidney. Ô, Sidney, assim, pelo que tu relatou, tu não vive disso e tu não trabalha só com isso, né? Então, atendendo 10 pessoas, você tem um resultado, vamos dizer, perceptível com 6, eu considero que você está no bom caminho, tá? O que acontece? No início, eu tinha um número até bem pior que esse teu. Não que o teu seja ruim. Mas por que eu digo isso? Porque eu achava que todo mundo, independente do que falassem, poderiam ser tratadas com hipnose. Só que depois eu constatei que não é assim. Porque existem pessoas que elas chegam até você para que você faça o atendimento e depois de um tempo que eu identifiquei que essas pessoas, por vezes, elas não estão lá porque elas querem resolver. Elas estão lá para ter
um atestado de mais algum especialista de alguma área, enfim, da área da hipnose, então, atestando que ela sim é uma pessoa problemática, que ela merece a atenção de todo mundo, enfim, quase como esse caso que você relatava desse menino ali, que, como falta um pouco de elementos, eu prefiro não opinar no caso desse menino, né? A questão da idade e tal, essa questão de obsessores, ela é real, é uma linha espiritual, enfim, né? Mas ela é real, ela existe. Nem tudo é esquizofrenia, né? Quem estuda um pouquinho disso já viu coisa ali. Agora há pouco os colegas relatavam aí de situações ocorridas em cursos, né? Eu já vi muita coisa presencialmente, não só nos cursos, né? Mas em outras situações, em outros grupos aí que eu participo, e que tem coisa que realmente a gente não consegue explicar por meio de ciência. A não ser que a pessoa seja um incrível ator e tenha a capacidade de transmutar a fisionomia ao ponto da gente nem reconhecer quem é a pessoa, de mudar a voz, equalizar, enfim, do ambiente ficar extremamente sombrio. Mas, enfim, e não só sombrio, eu já peguei situações bem interessantes que foram muito agradáveis, inclusive. Mas, enfim, hoje o que eu posso te dizer? Hoje eu escolho quem que eu vou atender. Às vezes a pessoa chega até mim, aquela coisa toda, ela vem com uma história e eu digo para ela, cara, bem de boa. Até tem uma live que eu fiz com uma pessoa aí, uma pessoa bem influente aí no ramo dela, e ela disse, tu é o cara que diz assim, a hipnose não foi feita para ti. A terapia de hoje para ti não é hipnose, é outra coisa. E boa parte da minha terapia, ela funciona na anamnese. Eu uso mais a PNL do que a própria hipnose, né? Então, hoje eu posso te dizer, das 10 pessoas que eu escolho atender, as 10 pessoas eu tenho algum resultado. Um resultado mais significativo, porque mudam vários campos da vida. Às vezes a pessoa me procura por uma coisa e no final era outra coisa, só que ela não estava confiando o suficiente para abrir a real situação que trouxe ela até o consultório, né? Então, hoje, quando eu passei a escolher os pacientes, cara, o resultado agora é 100%. Mas no começo não era tão bom quanto esse teu aí. Espero ter contribuído. Foi sim. Muito obrigado. Pessoal, mais alguém aí já teve casos parecidos com esses, ou tem... Também não precisa ser uma contribuição no sentido de eu faria isso, de repente até uma dúvida que também seja relacionada a isso, também podem ficar à vontade, tá? Para que a gente possa conversar sobre. O Vitor, Oi. deixa eu perguntar uma coisa para você. Ao final dos atendimentos, além dos recursos que nós temos, como as âncoras, né? Sejam elas externas ou visuais, independente, que tipo de, assim, orientação você dá para esse cliente que está passando por você? Porque, assim, ele veio até você porque ele quer resolver um problema, certo? E se ele voltar para a rotina anterior dele, ele vem meio que fica um ping-pong, você tá me entendendo? Que tipo de orientação você dá para fortalecer para que ele não vá para essa rotina antiga, não fique nesse ping-pong, não resolve, entendeu? Perfeito. Então, Marcos, seguinte, olha só, na verdade tá um pouquinho, saiu um pouquinho, mas também contribui para o caso lá do Sidney, provavelmente, porque sempre acontece isso, tá? Vou responder com a minha opinião, obviamente, nessa tua pergunta. Depois eu também vou dar minha percepção sobre o caso do Sidney ali, vou dar minha contribuição, e aí se os colegas quiserem também já podem ir formulando a sua contribuição aí, tá? O que acontece? Olha só, primeiro, a pessoa ela nunca vem para a clínica para resolver um problema. Ela vem para conseguir uma solução, ela quer algo. Muitas vezes ela não sabe o que ela quer. E aí o primeiro desafio do terapeuta, ou de qualquer pessoa que for ajudar a outra, é conseguir ajudar ela a descobrir o que ela quer. O que exatamente ela quer. Em PNL, a gente sempre parte do princípio de que, primeiro, a gente tem que eliciar o estado desejado.
Então, a gente precisa construir isso, a gente precisa entender o que a pessoa está buscando e construir isso junto com ela, tá? Porque a gente não muda se não for algo muito positivo, muito agradável, algo que seja muito atrativo. A gente precisa de motivação, a gente precisa de motivo para ação. Se a gente não tiver motivo para mudar, a gente não muda. A gente vai continuar na mesma situação. Então, parte daí. Mas acredito que eu entendi o que tu quis dizer. O que acontece? Olha só, e por isso a gente precisa entender um pouquinho não, a gente precisa entender bastante sobre esses casos, e eu acredito muito nesse ponto na PNL, na programação neurolinguística. E nesse teu caso aí, eu acho que a pessoa precisa dominar o metamodelo da PNL. Por quê? Porque tu precisa, e isso vai acontecer na maioria dos casos, tá? A gente tem gatilhos para tudo aquilo que a gente faz, para todos os nossos comportamentos a gente tem gatilhos. E nisso que tu tá falando, são justamente isso, são esses gatilhos ocultos que fazem com que dispare esse comportamento que a pessoa tem. Então, e por isso que aquela questão da terapia de sessão única, ela é bastante desafiadora de fazer dar certo. Por que acontece? Em cada sessão, a gente precisa fazer uma anamnese com a pessoa. Na primeira sessão que tu for fazer, tu vai precisar entender e vai precisar descobrir quais são os gatilhos ocultos que disparam esses comportamentos. Tu vai trabalhar com a pessoa essas mudanças que ela quer, mas ela já tem um comportamento que é padrão, que já está padronizado, aquilo já está construído no cérebro dela. E ela faz automaticamente isso. Então, tu precisa descobrir quais são esses gatilhos que disparam esse comportamento e desarmar esses gatilhos, ou substituir por outros, ou substituir o comportamento, enfim. Só que nem sempre tu vai conseguir descobrir todos os gatilhos na primeira sessão. Então, quando a pessoa vem para uma segunda sessão, tu vai precisar entender quais são os gatilhos que ainda estão agindo, tá? Porque é assim, os nossos comportamentos, a gente tem, obviamente, que os nossos comportamentos a gente faz eles num ambiente. O ideal sempre é muito positivo que a pessoa consiga mudar o ambiente, tá? Quando ela muda o ambiente, isso vai ajudar bastante, porque muitos desses gatilhos vão se resolver, como, por exemplo, no caso de vícios, tá? No caso de vícios, seria muito bom, mas nem sempre a pessoa consegue. A pessoa vai continuar convivendo naquele ambiente, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Então, tu vai precisar ir entendendo, descobrindo quais são esses gatilhos, o que eles estão gerando, qual comportamento eles estão gerando, e ir substituindo ao longo do tempo. Então, por isso, tu vai precisar de mais sessões. Tu vai ter que trabalhar esses gatilhos. Primeiro, tu vai ter que entender quais são esses gatilhos que estão ocultos, que nem a pessoa sabe, né? E depois tu vai ter que desarmar eles ou substituir, enfim. E isso vai ser ao longo do processo terapêutico, tá? Na minha opinião, e no meu processo é assim que eu faço, tá? No teu caso, nesse que tu trouxe, tá? Depois também, se alguém quiser trazer algo sobre isso, também pode ficar à vontade, tá? Do Sidney, é assim, Sidney, na minha percepção também, tá? Tu trouxe assim, o primeiro ponto, na verdade foi a última coisa que tu trouxe, não foi a primeira, mas enfim, vou começar pelo final. Tu trouxe qual seria um índice bom? E vai depender muito da perspectiva, do qual ponto tu tá olhando, porque daqui a pouco assim, eu atendi 10 pessoas, tá? E eu ajudei uma pessoa a se libertar de algo, uma só, a se libertar de algo que estava travando a vida dela. Ela já não vivia mais, e eu consegui ajudar ela a se libertar disso, tá? Porque no processo terapêutico sempre também isso é muito bom a gente ter em mente que a gente não faz nada. A pessoa que vai passar pelo processo, ela é que vai fazer, a gente só vai ajudar. E se ela não quiser ajuda, a gente não vai conseguir resolver o caso dela, a gente não vai conseguir resolver. Ela precisa resolver. Então, daqui a pouco, se eu ajudei uma pessoa, daqui a pouco, vamos lá, a pessoa tinha pensamentos suicidas. Ela já acreditava, talvez, que não tinha mais solução para o caso dela. E isso acontece muito na terapia, tá? A pessoa passa por vários outros processos terapêuticos, por médico, por psicólogo, por um monte de outras coisas, e ela vem procurar o terapeuta como última opção.
tá? E aí isso já é bastante desafiador para o terapeuta, porque é a última opção. E muitas pessoas, elas vêm e elas dizem isso, olha, é a minha última opção, é a última coisa que eu vou fazer antes de desistir. Eu já ouvi muito isso de clientes, é a última coisa que eu vou fazer antes de desistir. Se isso aqui não der certo, nada mais vai dar certo, porque eu já tentei de tudo. E ela acredita que já tentou de tudo. Entendeu? Então, se eu conseguir ajudar uma pessoa a se libertar disso, será que só isso já não valeu a pena todo o esforço que eu tive de estudo e de dedicação ao longo dos anos? Né? Obviamente que no melhor dos mundos eu gostaria de atender 10 pessoas e ajudar as 10 pessoas a resolverem a vida. Mas a gente não consegue ajudar nós mesmos a resolver todos os pontos. Nós temos muitas questões, mesmo terapeuta, psicólogo, médico, enfim, todos têm problemas e muitas vezes a gente não consegue se libertar de alguns problemas. Então a gente não vai conseguir resolver todos os problemas de todas as pessoas que vierem para nós, né? Então eu particularmente não vejo assim como frustrante não conseguir, né? Ou até assim, eu tenho um índice de 90%, 100%. Até porque, na maioria das vezes, ou boa parte das vezes, a gente não tem como acompanhar o cliente ao longo do tempo para saber como que ele seguiu dali, né? Mas isso já é um referencial, Vitor. O fato dele não voltar já te dá uma sinalização. Tu sabe daquele caso, daquele cliente que diz assim, eu nem preciso da hipnose, eu resolvi sozinho. Que é muito comum também. Funciona assim, né? E outra coisa assim, tu é muito altruísta, que menino bom, cara. Mudei a vida de uma pessoa, valeu a pena. Cara, eu gastei mais de 100 mil, tu acha que valeu a pena? Mas não, eu não mudei, eu ajudei ela a mudar. Eu não mudei nada. Não, mas a gente tá brincando aqui, obviamente que a gente quer ganhar e quer ganhar muito bem, e a gente merece ganhar muito bem, né? Fazer muito dinheiro. Mas... não, senão as pessoas vão achar que eu só tô nisso por dinheiro, né, cara? Tá doido? Exatamente. Agora eu tô te ajudando, Giovanni. Obviamente que a gente quer e a gente merece ganhar muito bem por isso, né? Mas, com certeza, quando a gente ajuda alguém, isso não tem preço. Isso não tem preço. Falando sobre o caso especificamente, Sidney, na minha percepção, obviamente que a gente precisaria trazer mais dados, né, sobre isso. Mas, basicamente, pelo que tu trouxe, que foi bem superficial, assim, primeiro, sempre, isso tu pode saber assim, ó, sempre, isso pode generalizar total, tá? Sempre vai ter ganhos secundários. A gente não faz nada que a gente não esteja ganhando algo. E o que é esse ganho secundário? Sempre é um valor que a gente está atendendo, tá? Tudo que a gente faz na vida é para satisfazer um valor. Beleza? Obviamente que, na maioria das vezes, a pessoa nem sabe o que é valor. Né? Só quem vai saber é quem estudou PNL, quem fez um Master Practitioner em PNL, ou quem é, sei lá, de outra linha que tem essa abordagem também. Mas sempre vai ser isso, sempre vai ter um ganho secundário, tá? Mesmo que esse ganho seja prejudicial, seja mais prejudicial do que benéfico, mas para o inconsciente da pessoa, ela padronizou aquilo como, cara, eu preciso disso para sobreviver, tá? Tudo é instinto de preservação em geral também. Mas sempre vai ser um valor. É muito importante a gente descobrir qual é o valor que está sendo atendido, tá? E trazer outras opções, porque sempre vai ter outras possibilidades, outras opções para a gente atender o mesmo valor, para satisfazer aquele mesmo valor. Então, em PNL, a gente sempre parte, eu sempre parto desse princípio, né? De tentar entender e de tentar fazer com que a pessoa entenda. Obviamente que não dá para te chegar para a pessoa e perguntar qual é o ganho secundário que tu tem com isso, o que tu ganha com isso. A pessoa vai dizer, eu não ganho nada, eu só estou me ferrando com isso. Ela não entende. Mas tu precisa saber, tu precisa entender, tu precisa buscar isso dela, o que ela está ganhando com isso, o para quê que a gente fala, né? O para que ela tá, para que ela faz isso, para que ela tem esse comportamento, né? Mesmo que tenha, e normalmente também tem um agente causador, e a gente pode trabalhar lá e deve muitas vezes, né? Mas a gente precisa saber
Porque não adianta tu fazer outras coisas se primeiro tu não tiver um objetivo bem definido, o que exatamente a pessoa está buscando, e isso precisa estar muito bem claro para ela e tem que ser bastante atrativo. Depois, o que ela ganha com isso para te poder satisfazer esse ganho, satisfazer esse valor, tu vai precisar saber quais são esses valores que estão sendo satisfeitos, né? Daqui a pouco segurança, conforto, sei lá, vai ter uma infinidade de possibilidades, né? No teu caso aí, tu está dizendo que daqui a pouco ele está querendo chamar a atenção da família, né? Ele está ganhando algo da família. Pode muito bem ser isso, sim. E depois vão ter várias outras coisas que vão precisar ser feitas aí, né? Outro ponto que tu trouxe, que tu falou na questão financeira, né? Isso também. Em geral, o pagamento é terapêutico também. Em geral, na nossa experiência, a gente percebe isso, tá? Que como terapeutas, se tu não está cobrando nada, em geral não tem tanto engajamento, a pessoa não vai dar o valor para isso, tá? Obviamente que sempre em geral, tem casos e casos, né? Depende muito também da autoridade da pessoa, qual é a autoridade que ela te atribui, né? Daqui a pouco um padre, por exemplo, um pastor, ele não precisa cobrar nada da pessoa. Não precisa, eu falei, tá? Não precisa cobrar nada. Porque a autoridade que ele tem sobre o fiel dele já é... Entende? Um terapeuta, em geral, não. Um terapeuta, ele vai estar dando conselho se ele não estiver cobrando. E a pessoa não vai dar valor para isso. Tá? Em geral. Vamos lá. Alguém quer contribuir aí? Alguém quer trazer a sua percepção? O Sidney quer trazer mais dados sobre esse ponto também, Sidney? Só trazer mais alguns elementos, então, específicos desse rapaz, né? Primeiro, agradecer as colocações. Eu acredito, a questão da anamnese, eu acredito que ela foi... geralmente ela leva em torno de 2 horas, depende muito do caso, mas o rapaz foi em torno de 2 horas conversando com ele, explicando, tentando criar todo um rapport com ele, né? Antes fiz um estudo, inclusive, das preferências, eu fiz uma entrevista com os pais, né? Pedi autorização por escrito. Eu só posso, no momento, fazer as terapias online, né? Então foi feito online, né? Que é um elemento importante, né? Tentei identificar gatilhos e fui atacando todos os gatilhos e o que me intrigou justamente foi isso, né? Que nada desarmava, né? Parecia que desarmava, no outro dia eu murchava, por isso parece que voltei a estaca zero, né? Mas acontecimentos, eu também agora eu me formei também em psicanálise, né? Claro que eu não estudei, mas nem por isso eu, vamos dizer assim, sigo e creio em tudo que eu aprendi ali, mas a questão do rapaz, enfim, né? Parecia bem engajado de início, mas por 2 vezes, uma ele atrasou e outra ele simplesmente esqueceu, né? Eu sempre peço para fazer uma âncora de segurança, enfim, né? Para quando você estiver naquela situação, ter a âncora, né, para ajudar a pessoa naquela situação, né? E geralmente funciona bem, geralmente, nem sempre precisa funcionar, né? Mas sentia, né, na linguagem não verbal dele, inclusive, né, fazendo a leitura, que ele não estava praticando, né? Teve o caso lá no banheiro que ele começou a se sentir mal. Tu ativou a âncora? Demorou para responder, né? Então ele não ativou, né? Ou daí ele, outra vez, sim, mas não foi tão forte. Bom, então um pouco, como é que não foi ser tão forte, né? Então, me passou essa impressão, né? Que é apenas uma impressão, né? Que, usar um termo, né? Fez corpo mole, né? Mas depois eu fiz um fechamento, né? Com os pais, né? Eles pediram para conversar comigo. Inclusive, algumas coisas eu sempre deixei claro, do terapeuta com a pessoa, né? Então, eu não posso passar tudo
mas o que eu posso passar é isso, isso e isso. E aí, inclusive, ele tem acompanhamento de psicólogo, né? O rapaz tinha, ele já era para ter parado antes. Eu, inclusive, aconselhei, ó, deixando sempre claro, né, que jamais deixe de um outro tratamento, enfim, que é algo complementar, né? E diz os próprios pais, né? Não, o que a psicóloga relatou é praticamente o que você relatou, né? Então, me parece que eu também não estava muito fora do contexto em si, né? O que me intrigou, claro, a gente aprende conversando com os colegas e também, que isso ocorre no dia a dia, né? Mas eu trouxe esse caso mesmo por eu me considerar um pouco frustrado, né, de não ter conseguido, né? Por mais que a gente não cobre, que não tenha muita responsabilidade, no sentido de ter que resolver tudo, né? Mas a gente fica, né? Eu, particularmente, fico com aquela coisa, mas o que eu podia ter feito de melhor, né? Eu poderia dar uma sugestão, eu não sei se funcionaria, mas às vezes, junto do sentimento de carência, tem um sentimento de uma vontade de vingança. Quero me vingar dos meus pais, vou incomodar eles. Então, daqui a pouco, tu implantar nele uma ideia assim de se vingar de outra forma, se vingar ficando um pouco ausente do pai e da mãe, e daí combinar com o pai e a mãe de que quando ele fizer isso, deles procurarem ele, ai, meu filho, tu está tão quieto, tu está tão ausente, para alimentar o outro lado, que é a carência daí. Sei. Tentar essa brincadeira, assim. É como eu disse, né? Tá sendo atendido um valor com esse comportamento. E essa é uma opção de atender o mesmo valor de outra forma. São opções. O ideal é sempre isso, é sempre tu buscar alternativas que atendam o mesmo valor, que satisfaçam o mesmo valor, de uma forma que seja mais ecológica para o cliente. Quando tu conseguir satisfazer esse mesmo valor de uma outra forma, e isso for satisfatório para ele, como o caso que a Aline trouxe aí, óbvio que tudo isso para ele é inconsciente em geral, né? Essa satisfação do valor. Se acontece isso, se tu alcança isso, pronto. Tu consegue sim ajudar a pessoa a mudar um comportamento. Consegue ajudar a mudar um comportamento. Até estou disposto a ouvir críticas também, né? Por isso que a gente está aqui. Uma sugestão que os pais, inclusive, me pediram, o que tu me sugere, né? Eu deixei bem claro tudo isso que o Vitor comenta aí, e desde o início deixando claro, né, que é uma terapia, enfim, né, que não existe promessa de nada, né? Mas eles pediram, né, o que eu poderia sugerir, né? Eu sugeri a eles, falei dessa questão do ganho, que ela provavelmente seja inconsciente e tal, que não é para ter uma cobrança, daqui a pouco os pais vão para cima do guri, né? E, por que tu não está fazendo isso? Daqui a pouco isso só piora, né? Então, tirei ali mais 1 ou 2 horas conversando com os pais. Eu sugeri o seguinte, né? Que como a minha hipótese é que tem esse ganho, né? Que ele queira a atenção, o carinho, né? Que daqui a pouco foi negado em algum momento, na cabeça dele, né? Que o rapaz já está tendo que enfrentar, em alguns momentos, ficando sozinho com o irmão mais novo, né? Que percebam aqueles momentos, né? Onde ele consegue aquelas horas a mais sozinho, enfim, e acha uma forma, através do carinho, de expressar elogios, né? Fazer ele se sentir bem, né? Porque aquele sentimento, de repente, de necessidade, né, que ele está buscando, está negando aquilo, não quer se livrar daquilo, de repente, com o antídoto seria essa própria questão do elogio, da atenção, né, se dar atenção para ele começar a perceber que tem outras formas, né, de ele ter a atenção do pai, que ele, no relato dele, ele entende que aquilo está trazendo, porque ele é um rapaz muito inteligente. Ele é extremamente inteligente, né?
Então, eu disse, ó, daqui uns 2 ou 3 meses a gente volta a conversar, qualquer coisa você sempre em contato comigo, né? Mas eu também deixei claro, né, que a hipótese era que o inconsciente ele estaria sabotando ele, né? Porque eu disse para eles que em 5 sessões, na verdade, foram, 2 ele falhou, né? Então, qual as justificativas, né? O porquê disso? Sem que tenha uma cobrança em cima do rapaz, né? Porque expliquei também essa questão, né? De repente eu explico demais, né? Eu sei que alguns têm explica menos e vai, mas é o meu jeito de trabalhar, explicando muito, né? Acho que é um defeito de professor também, né? Ou uma qualidade. Tu sabe que um pouco dessa falha dele em comparecer para a sessão, tá? É o fato também de ser gratuita a sessão, né? Não tem um custo, não tem uma perda, não tem um investimento ali. E às vezes para castigar os pais, viu? Depende do valor da sessão, ele vai, viu? Se não for ficar ruim. Eu não estou falando só de dinheiro, tá? É que para mim o dinheiro ele não é só um papel, tá? Tem muita coisa envolvida ali na questão da grana. Isso é um outro paradigma que a maioria das pessoas tem com relação a essa coisa assim. Primeiro, que tem gente que não consegue cobrar. Segundo, quando cobra, não cobra o suficiente. Não consegue ancorar a questão do valor com o preço, não consegue jogar isso como um jogo de troca. E quando a pessoa ela entra com a questão do dinheiro, e daí vai muito naquilo que tu falou inicialmente ali, quando a pessoa, por exemplo, ela vai pagar por uma sessão R$600, R$700, ela vai ter que se envolver, porque senão ela está brincando de rasgar dinheiro. Se ela quer brincar de rasgar o dinheiro, eu deixo meu telefone aqui, vocês podem passar todo esse pessoal para mim, que eu atendo todo mundo. Então, essa questão, sim, claro. O fato, assim, né, nesse ponto agora que o Giovanni trouxe, quando tu tem um preço nas tuas sessões, tu vai passar um filtro nessas pessoas, né? Porque esse pode ser, sim, um dos motivos da pessoa não comparecer. Não tem custo, por que eu vou ir lá? Porque eu vou me dar o trabalho. Obviamente que quando a pessoa está tentando se sabotar, quando ela está tentando continuar com aquele padrão, porque olha só, isso é muito natural, tá? As pessoas, elas têm uma tendência a se manter naquilo que é familiar. As pessoas morrem para não mudar. As pessoas morrem para não mudar. Porque é desafiador tu sair da zona de conforto que a gente ouve, né? É bastante desafiador tu sair da tua zona de conforto para buscar a mudança. Então, tem muitos casos da pessoa pagar a sessão, e às vezes pagar um valor que não é muito baixo, e também não ir. É uma maneira de se preservar também. Acontece isso. Mas, em geral, quando tu tem um preço, e tu tem um preço um pouco mais elevado, tu vai passar esse filtro, porque essa pessoa, a chance dela iniciar o processo já vai ser bem pequena. Porque ela vai pensar, não, eu nem vou gastar esse dinheiro, porque ela já sabe que não vai seguir. Algumas vão insistir em fazer, porque elas realmente querem a mudança, elas precisam mudar. Aí elas iniciam o processo, às vezes elas pagam. Para mim aconteceu várias vezes isso, da pessoa pagar as sessões, comprar um pacote de sessões, e ela vir na primeira sessão, segunda sessão, e depois não voltar mais. Acontece, tá? Acontece. E é o inconsciente, obviamente que é inconsciente isso, a pessoa não vai pensar, vou abandonar essa grana aí. Não, ela simplesmente está tentando se preservar, né? Mas já vai ser bem menor a ocorrência. Uma coisa que me veio à cabeça de comentar, e aí entrando no ponto que a Aline trouxe, e aí depois no que tu trouxe também, Sidney, é bastante importante, nesses casos onde a gente atende crianças e adolescentes, ter a participação dos pais, tá? Porque muitas vezes é algo ligado aos pais, a chamar atenção, a querer algo, tá? É bem comum. E aí quando tu traz os pais para engajarem na terapia, é bastante interessante, porque acontece muito, e isso é comum, provavelmente todos aqui já viram casos assim, de que os pais eles não querem se envolver muito no desenvolvimento do filho.
Eles não querem se entregar muito, porque eles já têm um monte de coisa para fazer, eles já têm o trabalho, eles já têm um monte de coisas para se preocupar, eles querem chegar em casa e eles não querem precisar ainda ter que dar atenção para um filho, precisar se envolver naquilo ali. Acontece muito do pai jogar toda a responsabilidade para a mãe, né? E muitas vezes a mãe não consegue também dar conta de tudo isso, e algumas vezes ela também não quer dar conta de tudo isso, às vezes os dois trabalham fora também, e aí o filho tem essa carência. Aí quando tu traz os pais para engajar no processo terapêutico, muitas vezes é bastante importante, tá? Muitas vezes é bem aconselhável trazer os pais para engajar no processo terapêutico junto com o filho, participar. Outro ponto que eu tinha percebido lá, que eu acho que tu chegou a comentar algo assim, e eu também acho bem importante, e aí para todos os casos, que o cliente tenha tarefas durante a terapia. A gente, muitas vezes, aqui a gente está falando muito em hipnose, tá? Mas o grupo não é só de hipnose, aqui tem pessoas que, inclusive, nem terapeutas são. A gente trabalha aqui hipnose, PNL, tem colegas que estão no grupo que são coaches, que são psicólogos, médicos, enfim, tem de todas as áreas, né? O grupo não é só sobre terapia, mas hoje, especificamente, são estudos de casos, né? Então, assim, é bastante interessante e aconselhável que a pessoa tenha tarefas para fazer. Porque quando tu passa tarefas, isso aí em várias linhas terapêuticas tem isso, né? Quando tu passa tarefas para o teu cliente, ele engaja no processo. E isso torna ele parte importante, porque ele precisa perceber que ele é parte importante de todo o processo. Ele não vai simplesmente chegar lá, sentar na poltrona do terapeuta, dormir e acordar com a vida dele resolvida. Não vai acontecer. Ele vai precisar, isso precisa ficar muito claro para ele também, que ele vai precisar engajar no processo, e a maior parte, inclusive, de todo o processo, de todo o trabalho pesado é com ele. A gente só vai auxiliar ele nessa caminhada, né? Depois o Kaique trouxe uma questão ali, depois a gente pode falar um pouco, Kaique, sobre isso, sim, tá? Versus valor, quem quer a mudança. Isso que o Jaspion trouxe agora, já fugindo um pouquinho, mas também ainda dentro desse ponto, a questão de preço e valor é bastante importante quando a gente vai... Mas aí ele é bastante importante quando a gente vai fazer a venda mesmo da terapia. E aí nesse assunto entra muito o que o Giovanni sempre traz, né? O Giovanni é especialista nessa área. E é justamente isso, quando tu vai iniciar o processo terapêutico, tem que ficar muito claro para o cliente a questão de valor e preço, né? Porque se tu simplesmente cobra um preço, às vezes tu vai cobrar um preço que para ti está muito barato, já vou cobrar 200, 300, 100, 150, para ti está muito barato, e para a pessoa que vai pagar, ela está achando muito caro, porque ela não está percebendo o valor que tem aquele processo. Porque quando tu traz o valor para aquilo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem preço a mudança que ela vai alcançar na vida dela, né? Uma pessoa que está aí parada... Eu já atendi casos assim de pessoas que estavam, sei lá, eu atendi uma mulher que fazia 5 anos que não saía de casa, pessoas que fumam há 20, 30 anos, que já estão com problema de saúde, às vezes até com câncer, e não conseguem deixar o fumo ou a bebida. Pessoas que já têm conflitos, já estão perdendo um casamento por conta de alguns atritos, ou até por questões, outras questões, né? E muitas vezes ela não olha para isso, ela não percebe. Aí ela vai achar caro quando tu tá achando barato. E aí, quando tu traz isso, quando tu deixa claro isso, é muito mais fácil dela perceber, dela dar o valor para o teu trabalho e para tudo que vai ser positivo na vida dela, né? E com toda certeza o teu resultado financeiro e o teu resultado como terapeuta também, a chance de eles serem bem mais positivos é muito grande. Ô, Vitor, deixa eu perguntar uma coisa. Você falou dessas tarefas, né, pro cliente. Essa tarefa, ela começa no teu consultório
Ou você fala, olha, em casa você vai fazer assim, você vai continuar fazendo o que a gente... ou só vai ser algo tipo, ó, você vai mudar a tua rotina, alguma coisa. Como é que Não, é assim. Na verdade, essas tarefas que eu falo para a pessoa fazer em casa depois, durante o processo, mas em casa, tá? E aí, quando a gente fala tarefas, tem muitas tarefas que a gente já passa que são da própria terapia. Mas daqui a pouco, eu vou te dar um exemplo assim bem aleatório, que não é o meu caso, obviamente, porque eu não sou dessa linha, mas daqui a pouco a pessoa é uma terapeuta holística lá e trabalha com várias questões mais místicas. Daqui a pouco ela vai passar uma tarefa da pessoa tomar um copo de água a cada 3 horas, sei lá, um copo de água, e vai inventar um processo ali. São tarefas que engajam a pessoa no processo, tá? Mas no nosso caso são tarefas assim, tá? Tomar água, sei lá, ouvir um áudio de auto-hipnose. Eu comentei a semana passada, né? E em outras ocasiões também. Quando eu faço um processo terapêutico, eu sempre gravo a técnica que eu estou utilizando para que a pessoa passe pelo processo depois em casa, que ela repita esse processo em casa por um período. Essa é uma tarefa que vai engajar ela no processo. Quando eu ensino auto-hipnose para ela fazer em casa. Aí daqui a pouco ela vem na outra semana e ela diz assim, eu pergunto para ela, aconteceu isso no caso que o Kaique está perguntando sobre vícios, tá? Fui atender a uma pessoa para vício de cigarro, aí eu gravei a sessão e entreguei para ela, ó, escuta essa sessão todos os dias durante a próxima semana. Na outra semana ela voltava. Ela não escutou. Essa pessoa não escutou. Eu escutei, sei lá, terça e quarta e quinta, mas daí na sexta-feira eu não escutei porque eu saí, cheguei tarde, não sei o que. Ela começa a dar desculpa. Mas beleza, ela não fez o processo. No sábado não deu porque eu fiz não sei o que e tal, não deu, não escutei. No domingo também não. Entende que aí ela não tá engajada. E esse é um sinal de que ela não está engajada também no processo. Ela não está seguindo, ela não está contribuindo com o processo. Quando a pessoa quer a mudança, pô, ela vai escutar. Se tu disser para ela escutar todos os dias aquele áudio, ela vai escutar todos os dias porque ela quer essa mudança. Então, tipo, tarefas assim são muito positivas porque engajam a pessoa, ela vai perceber que ela também está tendo uma contribuição muito importante para a terapia, tá? E quando tu alia isso a um processo mesmo, né, a técnicas, por exemplo, tem muitas técnicas que eu ensino o cliente, técnica da PNL, a auto-hipnose mesmo que a gente ensina, algumas a gente grava a sessão, a técnica, para que a pessoa escute todos os dias em casa. Tudo isso contribui em vários pontos, tá? Em vários pontos contribui. É uma ferramenta que eu utilizo muito, tá? E eu percebo que é muito positivo. Entendi. Alguém mais quer trazer algo sobre esse caso do Sidney para contribuir? Não, eu queria só, talvez até contribua, que eu estava lendo um livro sobre hipnose mais na linha ericksoniana, né? E tinha um caso que o Erickson, a mulher era alcoólatra e escondia a garrafa de álcool, de bebida no jardim para o marido não ver. Mas era óbvio que ela queria, no fundo, ela queria que ele visse ela, prestasse atenção nela. Aí o que ele combinou? Uma brincadeira assim, de esconder a garrafa de bebida na casa e o marido tinha que procurar. Então, parece uma coisa super boba, assim, mas, por exemplo, por que simpatia dá certo? Porque é uma coisa super boba, mas é uma simbologia que vai mexer com a cabeça da pessoa, né? Uma metáfora, né? Daqui a pouco tu consegue inventar algo do gênero, assim, dentro do contexto daquela família ali. O Milton Erickson usava muito esse tipo de coisa, muito, inclusive de trazer o cliente para morar na casa dele durante o processo. Claro que é algo assim,
acima da média, e por isso ele é um dos grandes gênios do nosso século, né, nessa área. Hoje Mas ele seria fazia. assédio, né? Hoje trazer o cliente para ficar na tua casa é assédio. Viu? Hoje em dia tu não tem como muitas daquelas coisas não tem como tu fazer, né? Muitas daquelas coisas não dá nem para te, não é que não dê para te fazer, tu pode fazer, né? A massagem de histeria do Freud também, tá? Para mulheres. Imagina. Também não pode. Imagina. Então, a gente vive num... E eu acho, não estou dizendo que não é interessante, eu acho que precisa ter essas leis rígidas mesmo, né? Não, até tem técnicas, Vitor. Por exemplo, o nível 3 do magnetismo, eu não sei porque eu não fiz ele com o Marcelo, mas quando tu vai trabalhar com essa energia que vem da Kundalini, que é de baixo para cima, ela funciona melhor com o toque, né? Mas aí, como é que tu vai tocar? A gente utiliza sem o toque. Justamente por isso. Claro que ela funciona muito melhor com o toque. Mas hoje em dia tu vai fazer isso, tu vai explicar para a pessoa. Não tem como tu tá pedindo para ir para cadeia. Mas é interessante. Tem muita coisa que dá para fazer. Tem muita coisa que dá para fazer nesse caso, né? E aquilo que tu trouxe também, Sidney, às vezes assim, a pessoa... Porque a gente se prega muito hoje que a terapia, principalmente com hipnose, é uma terapia muito rápida. Então, a pessoa quer resultado, e o terapeuta também quer resultado em 1, 2 sessões. E, às vezes, não acontece isso. Às vezes, a gente vai levar 10, 12, 15 sessões. Porque eu sempre digo isso para cada cliente que eu vou iniciar. Ó, o número de sessões ele vai depender muito do engajamento da pessoa, das respostas individuais que ela vai ter também, porque, às vezes, não é nem uma questão de engajamento. Às vezes, a resposta de uma pessoa é mais lenta que a outra. Então, são vários pontos que vão influenciar no número de sessões. Às vezes a gente vai levar 5, 10, 15. Às vezes, em uma sessão, a pessoa já vai achar que está com tudo resolvido, né? Em geral, não acontece isso, mas é comum a pessoa com 2, 3 sessões ela já querer parar o processo porque ela acha, não, eu já não preciso mais, está tudo resolvido. Por isso também que a questão de tu cobrar por sessão é um pouco problemática nesse sentido, porque aí a pessoa, ela pensa assim, cara, eu fiz 2 sessões e eu já senti que resolveu. Só que ela ainda não tá com aquilo consolidado ainda, sabe? E aí ela diz, eu quero parar, por que eu vou continuar pagando se já tá com tudo resolvido? Aí ela vai para casa, é óbvio que ela já tem uma melhora, mas ainda não resolveu totalmente. Aí daqui a pouco, depois de um tempo, pode voltar aquilo, ou pode ser até pior, né? E aí ela sai dizendo, eu fiz a terapia lá e não funcionou. Mas não funcionou muitas vezes porque ela também não continuou, ela não terminou o processo. Mas aí tem a questão contratual, né, Vitor? Por exemplo, quando eu vou fazer um processo de terapia com a pessoa, eu digo assim, você não se dá alta, quem te dá alta sou eu. Toda vez a gente vai retomar o diálogo, a gente vai conversar. Eu estou aqui à tua disposição, se eu te marquei para atender à tarde, a tarde toda, eu não estou com pressa. Se você tiver com pressa, não venha, marca outro dia que você não está com pressa. Eu não quero ninguém te esperando lá fora, vai ser uma coisa que quando terminar você chama alguém. Então, e aí tu consegue ancorar valor, tu joga no outro jogo. Isso é uma forma de resolver esse ponto, né? Porque é muito comum a pessoa vir, faz 2, 3 sessões, acha que está com tudo resolvido, e aí ela pode perceber que o cara tá me sacaneando, ele só quer tirar minha grana, já resolveu o meu problema e quer continuar fazendo sessão. Ela não entende isso, então a gente tem que achar formas de deixar muito claro isso, né? Que é um processo, que não é 1, 2 sessões, muitas vezes, às vezes vai demandar muito mais, né? Tem pessoas que trabalham com pacotes de sessões, que também funciona muito bem. Às vezes também tu vai fazer um pacote com 5 sessões e só essas 5 não vão ser... não vão resolver, vai precisar de mais. Então, são pontos que precisa se trabalhar também com o cliente, tem que deixar claro isso para ele, que o processo demanda, às vezes, cada tempo. Caso é um caso, também. Né? Obviamente que se tu for... exato. Se tu for comparar com outras abordagens terapêuticas que levam meses ou até anos, mesmo que tu leve 5, ou 6, 7, 8, 10 sessões, vai ser muito mais rápido do que a maioria das abordagens hoje. Né, Vitor? E também no que tu falas aí, pegar, por exemplo, o meu pai, né?
Ele está com 70 anos, então há 30 anos ele se tratou o diagnóstico era depressão. Melhorou, teoricamente. Aí, de repente, ano passado entrou o diagnóstico, foi num daqueles médicos que cobram 400, 500 reais por sessão, né? A consulta. Diagnóstico síndrome do pânico. É mais próximo aos sintomas da síndrome do pânico, mas ele já está para a agorafobia, né? Tudo bem. Mas psicólogo, psiquiatra, e aí eu conversei com ele, né, tentando identificar alguma causa, enfim, né? 30 anos, nunca ninguém pediu para ele, tentou identificar o que poderia ser a causa, né? E da última vez que acionou, que ele já fazia 15 para 20 anos que não sofria mais com isso, né? Rapidamente eu identifiquei uma possível causa, né? Eu tentei sondar e buscar onde é que foi que disparou, né? O gatilho, né? Foi num dia de temporal. Aí eu digo, tá, mas e eventos passados, né? Foi. Dizia, não, quando eu era criança eu era que nem cachorro. Quando começava um temporal eu ia me esconder, eu ia nos vizinhos. Mas por que ia nos vizinhos? Porque o pai e a mãe dele também tinham medo e passavam medo para ele. Então, meu Deus, quantos elementos para se trabalhar, mas eu, como filho, é difícil. Tentei auxiliar, né? E ele estava no médico, continua, vai, e ele já está resolvendo, então segue o barco, né? Mas quantos profissionais ele passou? Tudo bem, outras linhas, enfim, né? Mas quanto gasto, quanto desperdício de vida, né? Então, a gente se cobra por não consegui resolver em 2, 3 ou 4 sessões, um mês, de repente, de trabalho, mas profissionais muito conceituados aí na minha região, aqui na região de Passo Fundo, Erechim, né? O que fizeram de melhor também, né? Muitas vezes é uma autocobrança exagerada, né? Que é bem comum. E é bem comum a gente se cobrar muito, né? E se frustrar e muitas vezes até desistir de ajudar pessoas porque acredita que não está conseguindo ajudar. Mas esse teu ponto de vista aí é bem interessante, né? Quantos profissionais, quantos anos de vida com uma dificuldade, com um problema, e aí às vezes tu vai achar que eu vou resolver em 1, 2, 3 sessões, não consegue e se frustra. Não, são casos e casos, às vezes tu consegue, às vezes tu não consegue ajudar. Tu nunca vai acertar 100% todo mundo, né? Não vai acertar. Mesmo a gente pode analisar mesmo até um serviço, né? Como tu não vai agradar todo mundo do teu serviço, né? O atendimento vai ser a mesma coisa. Exatamente. Vamos lá. Alguém mais tem... Olha só, já são 9h20. A ideia era... A nossa ideia sempre é fazer 1h30 de os encontros, mas sempre dura mais, né? Sempre vai em torno de 2 horas. O Kaique trouxe ali. Kaique, eu não sei se tu tá aí ainda, se tu quer falar um pouquinho sobre esse caso aí pra gente ver se pode contribuir de alguma forma. Falamos sim, dá para ver certinho aí na câmera, para mim parece meio esticado aqui. Tu tá feio, cara, na câmera. Tô feio, né? Obrigado. Ao vivo tu também é. Obrigado pela parte que me toca. Não, tô brincando. Não sei, tudo certo. Então, deixa eu me apresentar para a galera, né? Eu sou o Kaique, eu fiz o curso de hipnoterapia clínica com o Marcelo Bem no ano passado, e aí, esse final de semana eu fiz o de não verbal. Aí foi muito legal o curso, né? Eu até o Marcelo Teixeira estava presente e tal. Aí hoje um amigo me procurou, eu comentei com esse amigo sobre o curso e ele pediu ajuda para ajudar ele com um vício de cocaína. Aí ele falou assim, daí eu tentei assim, eu falei para ele, né, que é um mais complexo, né? O que a gente aprendeu assim foram técnicas muito boas, mas nada focado a vício, assim, né? E aí eu tentei meio que entender com ele assim, por exemplo, porque ele já teve esse problema antes, parou, né? Conseguiu, porque antes a motivação dele, ele estava abrindo a empresa, ia atrás de funcionário, isso ele mesmo falando, né? Ia acordava, ia atrás de funcionário e tal, então não estava motivado. Só que ele também faz uso do medicamento Venvas para concentração,
e fala que para quem já teve problema com vício é complicado esse medicamento, né? Porque meio que instiga e tal. Aí ele falou que, por exemplo, ontem, eu acho que foi eu acho que ele comentou que foi ontem, ele dormiu, aí acordou umas 10 horas e aí foi atrás do vício, né? E aí falou assim, putz, não precisava, né? Era 10 horas, podia ter ido dormir e tal, né? Mas não, fui lá e aí, né, me viciei, né? Usei e fiquei até 5 e pouco acordado, né? Acordo mal e tal. Aí eu tentei entender esse caso assim, tentei pensar com ele, fazer ele pensar o que te levou ao vício ali, o que te levou a usar, vamos dizer assim. Falou, putz, não sei, cara, alguma coisa tipo, não veio nenhum pensamento a ele que remeteu à vontade, assim, dele por estar sozinho, por ter condição financeira, por não ter ninguém, vamos dizer assim, né, acima dele, orientando ele, porque ele, né, já é responsável, já amanheci, ele foi atrás. E aí eu tentei fazer ele pensar, então, antes, quando tu parou a primeira vez, o que te motivava? Era o lance da empresa, pá, beleza. E o que tu acha que tu vai conseguir se tu parasse, assim, tu quer parar por quê, vamos dizer assim, né? Ele falou, putz, se eu parar, eu vou conseguir jogar um basquete, né, que nem hoje eu ia pro basquete, já não me deu vontade de ir, né, antes eu saía mais com a galera também, agora já não saio mais tanto. Eu falei, pois é, então tu vê que, tipo, o vício, tu acha que o uso do vício ali, da cocaína te afastou da galera, porque tu prefere ficar em casa, né, e o vício ou aí ele foi pensando, não sei, ele parecia que ele queria as respostas assim que o inconsciente fizesse ele negar, entendeu? Porque ele meio que o primeiro passo, eu falei para ele, bom, pelo menos o primeiro passo, né, tu tá dando, que tu não quer mais, né, que tu tá tomando atitude e tá procurando pelo menos ajuda, por mais que não seja eu que vai te ajudar, né? Só que mesmo assim eu queria pensar, eu queria saber o que eu poderia, aí até eu comentei assim, que esse final de semana teve um curso, que talvez ele me procurasse antes, e aí poderia encontrar o Marcelo e tal, né, e que numa próxima a gente pode fazer isso, mas eu queria saber o que eu poderia fazer até lá para amenizar essa vontade nele, entendeu? Assim, tipo de instrução podia passar para ele, né, porque eu acho ele não vai procurar terapia porque ele já falou que ele já tentou antes e não seguiu. E aí ele faz esse uso do medicamento do Venvas, que é uma coisa que meio que potencializa a vontade, entende? Aí eu queria saber da experiência de vocês aí. Perfeito. Muito bom, Kaique. Bom, primeiro, tá? Antes de pedir a opinião de qualquer um dos colegas e antes de dar a minha opinião também, tá? Casos de vícios, casos assim, são bem desafiadores e seria até assim muito soberba nossa tentar ou acreditar que a gente vai aqui no grupo de estudos resolver isso e ajudar com que tu consiga levar êxito para ele nesse sentido de resolver a situação dele, tá? A ideia até é que, tipo, promover esse encontro dele com quem realmente é terapeuta, quem já faz uso, quem entendeu? Perfeito. O que tu trouxe por último aí eu achei bem interessante, né? Que é contribuir de alguma forma, ajudar para que amenize a situação dele. Perfeito. Isso é muito positivo. Sempre que a gente pode, a gente deve auxiliar nesse sentido, mesmo que a gente não tenha todos os recursos para ajudar a pessoa a alcançar o êxito total, mas a gente contribui de alguma forma, né? Então, a primeira coisa que eu faria era sugestionar que ele procurasse um profissional que fosse muito qualificado especificamente nesses casos, em casos de vícios, tá? Porque seria muito importante um profissional que seja especializado nisso, tá? Vai ajudar muito mais ele. Daqui a pouco, obviamente, tu tá me dizendo, ele não quer, ele não vai procurar, dificilmente vai, porque ele já disse que já procurou e não resolveu. Eu talvez, se eu não conhecesse um profissional que fosse especializado nisso, talvez eu fosse procurar, tentar descobrir algo sobre, para sugestionar ele também, porque a gente só pode dar sugestões, a gente não pode obrigar a pessoa também a fazer aquilo que ela não quer. A gente daria sugestões e tentar convencer ele a procurar essa ajuda. Tá? Mas, obviamente, que com as ferramentas da hipnose, da PNL, da psicologia, enfim, tem muita coisa que a gente pode auxiliar em casos assim. Tá? Eu não sei se algum dos colegas já
já atendeu, já teve contato com esse tipo de questão assim e queira contribuir de alguma forma, ou também queira trazer dúvidas, enfim, pode ficar à vontade. Cara, eu nunca peguei, até porque eu não me considero capaz de lidar com uma situação dessa, porque eu acho que é, como tu bem falou, é desafiador demais, cara. Mesmo com conhecimento teórico de psicologia, com toda uma bagagem aí nessa questão terapêutica, holística, hipnose, enfim. É um buraco fundo. Uma pessoa tem que querer muito sair disso aí, cara. Tanto que eu já peguei e já dei a dica para ele, ó, tanto que é muito mais um acompanhamento terapêutico, mas a ideia justamente era trazer essa dúvida, porque foi meu primeiro contato até que ele me trouxe essa pedido, né? E meu primeiro contato também ele com a hipnose no final de semana, a hipnose não verbal, né? E aí eu queria trazer isso para vocês para justamente saber como a melhor maneira de ajudar ele, entendeu? Muito bom, foi muito positivo. Posso falar? Tá cortando um pouquinho, Aline, mas pode falar. Coincidentemente, eu estava vendo no YouTube um psicólogo da linha cognitiva comportamental que ele estava falando do mecanismo dos neurotransmissores no vício, né? Que a gente primeiro a gente projeta aquele pensamento de eu vou ter prazer. E só isso já libera um neurotransmissor específico. Então, por exemplo, eu estou passando no supermercado, vejo uma garrafa de vinho lá e tu já, só de tu pensar vou chegar em casa, tomar o vinho, tu já libera o neurotransmissor ali. Então, esse, né, não é nem a questão do ter prazer, porque tem gente que tem o vício e nem sente mais prazer, né? Então, daqui a pouco, pode ser que uma terapia dessa linha consiga ser eficiente. Ele disse que teve um estudo lá que comparou os resultados da linha cognitivo-comportamental com os da psiquiatria e que deu igual. A gente parte do princípio assim, tá? De instintos mais primitivos. Tudo que a gente faz também ou a gente se motiva para fugir da dor ou buscar prazer. Tudo que a gente faz é para essas duas coisas. Fugir da dor, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o vício é para fugir de alguma dor, mas a gente também está sempre buscando prazer, obviamente, ao mesmo tempo, né? Nesse ponto que a Aline trouxe, aí me veio uma outra coisa também, tá? Que é assim, ó, muitas vezes, dependendo do vício, porque acontece, o vício, ele nessa questão dos neurotransmissores e tal, acontece e por isso que dizem que muitas pessoas não conseguem se livrar do vício. Tem muitas pessoas que não conseguem realmente, porque ela não tem mais capacidade neural para se libertar do vício totalmente. Ela vai... por isso esses grupos de autoajuda, Alcoólicos Anônimos, enfim, fazem um processo nesse sentido de tu trabalhar dia a dia. Porque tem pessoas que realmente elas não conseguem mais. Eu não sei se é esse caso ou não, enfim. Mas tem casos que a pessoa não consegue. Ela não vai ter mais como se livrar do vício. Tá? Obviamente que tem formas de ela continuar limpa, que a gente chama, né? Mas o desafio também aí nesse caso é bem maior. Esse tipo de pessoas são aquelas que não vão conseguir se livrar por conta própria, tá? Provavelmente vocês já viram casos assim. Inclusive eu já vi casos da pessoa deixar de usar crack por conta própria, né? Que é bem desafiador, mas a maconha, a cocaína ou a bebida, muitas vezes algumas pessoas conseguem. E a gente também sempre parte desse princípio na terapia, né? Que tudo que a gente faz com a hipnose, a gente só consegue fazer com a hipnose, ou com a PNL, ou com outra técnica terapêutica que seja, até com técnicas com abordagem da psicologia, enfim, a gente só faz aquilo que a pessoa conseguiria fazer sozinha, tá? Aquilo que ela não conseguiria mudar sozinha na vida dela, a gente não consegue
ajudar ela também, tá? Ô, Vitor, Oi. só rapidamente, assim, contribuindo ali com a questão do Kaique, que eu entendo, assim, que hoje, o que o Kaique apresenta, assim, é essa ânsia, esse anseio de ajudar esse amigo. E isso que tu falou é muito real. Acho que o Giovanni também comentou sobre o índice de reincidência e de cair, como eles dizem, né, de ter essa recaída muito grande. E é um processo realmente desafiador. Eu acho que o cara tem que ser profissional na área, assim, muito bom. Mas aqui em Nova Hartz a gente tem... Eu participo de uma associação aqui, e a gente faz um trabalho, uma parceria com o NA, que é o Grupo de Narcóticos Anônimos. E no caso do Kaique, como o Kaique não tem essa bagagem para atender esse amigo, eu recomendo que procure o NA, porque esse é um amparo que a pessoa, que o adicto, ele tem durante 24 horas do dia. São pessoas que estão ali para ti, né, disponível. No momento que eu tenho essa experiência, porque eu tenho esse contato com o pessoal aqui, e eles dão um amparo muito grande nesse sentido. Cara, lá, nesse caso que o Kaique comentou ali, às 10 da noite, o rapaz acordou e sentiu vontade de usar. Ele liga para um amigo dele lá, para um companheiro, que eles também eles se chamam de companheiros lá, liga para um companheiro, o companheiro vai na casa dele, o companheiro vai lá dar esse apoio, vai dar essa assistência para ele. Então, diante da situação assim de a gente se sentir impotente, no caso de agir, talvez essa seja uma grande ajuda que você possa oferecer. Pegar o número lá... Legal. Eu até achei já 3 aqui em Joinville. Achei até 3 pontos aqui em Joinville de narcótico. Mas eu fico me preocupando... Cara, é um apoio. Se ele já não procurou isso antes. Não é 100% como nenhum tipo de apoio vai ser, né? Depende muito da pessoa, mas é um apoio 24 horas. Esse pessoal, eles estão realmente engajados, a missão deles é essa, né? Então, talvez seja uma boa forma de você conseguir ajudar. Não, show de bola. Eu agradeço muito. Obrigado, Kaique, assim, ó, obviamente que tudo isso é muito importante, né? Primeiro é tu ajudar ele a buscar uma ajuda qualificada, uma ajuda de profissionais realmente qualificados e gabaritados para isso, né? Obviamente que eu entendo também que tu quer de alguma forma contribuir com ele, que tu quer de alguma forma fazer algo. E sim, dá sim para ajudar. Obviamente, quando a gente tem mais conhecimento na área, eu já atendi pessoas que usavam maconha, que obviamente é bem menos desafiador do que a cocaína. Já atendi viciados em cocaína, bebida, que é bastante desafiador. A bebida é uma das drogas mais desafiadoras que tem da pessoa abdicar, porque boa parte das vezes a pessoa que bebe, ela não se considera uma viciada, né? Porque a bebida, ao contrário de algumas outras drogas, a bebida, tu consegue ficar com certos períodos sem consumir, né? Tu consegue ficar uma semana, 1 mês, 2 meses, tem casos de pessoas que ficam até bem mais do que isso e depois voltam a beber. Então, é bastante desafiador, primeiro, para a pessoa reconhecer o problema, né? O vício. E é uma droga aceita socialmente, né? Inclusive incentivada. O cigarro hoje não é tão incentivado, né? Já tem uma certa rejeição, mas a bebida não. A bebida, muitas vezes, para a gente pertencer a um grupo, a gente precisa beber, a gente precisa consumir bebida alcoólica. Então, é bastante incentivado. A droga, em muitos casos, também, tá? Outras drogas, na verdade, né, como a cocaína, maconha, enfim. Tem várias coisas que tu pode, de alguma forma, contribuir, inclusive com o que tu perguntou lá no grupo, sobre as técnicas que tu aprendeu no curso. Sim, aquelas técnicas podem ajudar, sim, de alguma forma. Vão resolver? Provavelmente não. Provavelmente não vão resolver. A minha ideia, assim, era levar, por exemplo, ele encontrar, assim, o Marcelo, alguém mais, sei lá, alguém especializado até na área, que vocês conhecem e tal. Só que, tipo, eu não queria esperar até setembro para ter outro curso aqui em Floripa, entendeu? Porque eu sei que até lá ele vai decair, entendeu? Sim. Aí a ideia era mais trazer para cá, para que antes disso, sei lá, ele
Ou tem alguém que você já conheça por aqui, alguma coisa, enfim, é tentar ajudar, não tanto através de mim, entendeu? Mais promover Claro. entre os dois, mas esse se fosse aqui, seria bem mais fácil, né? Se fosse próximo, ou ele pudesse vir até aqui, seria bem mais fácil, porque a gente poderia contribuir de alguma forma nós, ou até mesmo a gente tem alguns colegas que se especializaram, a gente tem um colega que é especialista na área de vícios, que é aqui da região, porque ele também ele é um ex-viciado, ele tem uma clínica, e aí ele veio buscar as técnicas da hipnose, da PNL, para levar para a clínica, e ele utiliza lá na clínica dele e tem muitos bons resultados com isso. Eu posso ver com ele que é uma opção ele ir para aí, então? Seria algo interessante. Obviamente que é possível que tenham profissionais aí também gabaritados nesse sentido. Não posso te garantir porque eu não conheço, né? É que eu fiquei intrigado porque ele procurou o método de hipnose, mais porque eu acho que ele achava que, sei lá, resolveria partiria mais do inconsciente dele do que dele, entendeu? Esse é um ponto. As pessoas procuram muitas vezes a terapia com hipnose, ou a própria eu acho que PNL, vai só o dele vai resolver. porque elas acham que é algo mágico. Elas acham que elas vão chegar aqui e vai ser resolvido todos os problemas delas sem que elas tenham esforço. A gente não quer sofrer para mudar. A gente até aceita a mudança, mas a gente não quer sofrer para mudar. A gente não quer se esforçar para mudar. Por isso que eu disse lá no início que a pessoa morre para não mudar, porque é doloroso mudar. E a terapia com a hipnose parece que é algo muito simples, que a pessoa vai chegar, vai sentar ali na poltrona, vai dormir e vai acordar com a vida dela resolvida. E não acontece isso. Imagina na questão de vícios, então, né? A questão de vícios, ele vai conviver com esses desafios ao longo da vida dele. Tá? Mas seria muito interessante, sim. O principal ponto é que ele tenha um acompanhamento com algum profissional bem qualificado. Tu pode ajudar com as técnicas que tu aprendeu da hipnose clínica? Pode. Tu pode ajudar com as técnicas da hipnose não verbal? Pode também. Só de saber que já tem um profissional já específico para vício já ajuda bastante, entendeu? Que daí eu já consigo direcionar ele, entendeu? Já consigo... E inclusive, olha só, assim como outros casos, também muitas vezes, ou na maioria das vezes, a pessoa vai precisar, mesmo tendo um acompanhamento de um profissional terapeuta especialista naquela área, vai precisar daqui a pouco de acompanhamento com psiquiatra, muitas vezes, vai precisar de acompanhamento com psicólogo, se esse terapeuta não for psicólogo especialista nisso também. Então vai precisar. A terapia vai ser complementar, né? E dentro da terapia a gente vai fazer o que em geral é feito, é buscar os ganhos que a pessoa tem, quais são as motivações que ela tem para usar a droga, quais são os gatilhos, quais são o que motiva ela para mudar, né? Qual é a motivação que essa pessoa tem para deixar de usar a droga? Por que ela vai mudar? Ela vai mudar para quê? E não é por quê, a gente pergunta por quê, né? Para quê? Para que ela vai mudar? Para que ela quer mudar? E aí o terapeuta ele vai ajudar também a pessoa a construir esse objetivo muitas vezes, porque esse objetivo muitas vezes não é tão atrativo. Então o terapeuta vai ajudar ele a construir, a deixar isso muito atrativo. Na PNL a gente trabalha com a alavancagem, né? A gente alavanca de duas formas. Lembra que eu falei que a gente se motiva para fugir da dor e para buscar prazer, tá? Algumas pessoas se motivam mais para buscar prazer e outras melhor para fugir da dor, tá? Mas a gente se motiva das duas formas. Então, em geral, a gente trabalha também com essas duas formas de alavancagem. Então, descobrir o que dói na pessoa, o que faz doer nela, para ela se motivar para fugir disso. O que pode causar dor nela, né? O que pode acontecer na vida dela que seja tão doloroso que ela não queira, que ela queira evitar, e isso motive ela para deixar de usar droga. Por outro lado, o que é tão prazeroso, o que é tão positivo, o que é tão atrativo que ela se motive, porque vai ser desafiador, vai ser complicado, né? Porque a gente sabe, mesmo quem não usou droga sabe disso, que é prazeroso. Se não fosse prazeroso, a pessoa não usava.
né? Então, ela vai deixar aquilo, ela vai deixar aquele comportamento que para ela até então, muitas vezes, é muito positivo. Eu atendi um caso, eu comentei já em alguns encontros atrás aí, eu atendi um caso de um cara, inclusive ele era meu funcionário na época, e ele fumava maconha, ele gostava muito de fumar maconha, ele fumava 7 baseado por dia, e ele queria deixar de fumar maconha, mas ele queria não porque ele não gostasse. Ele me disse, é bom, eu gosto de fumar maconha. Só que eu não tenho dinheiro, eu não tenho como sustentar os meus filhos. Ele tinha 3, 4 filhos, sei lá. Ele não tinha dinheiro para sustentar a família. A família passava necessidade porque ele fumava maconha. Ele era viciado em maconha. Ele usava cocaína também, mas era mais esporádico nessa época. E ele queria mudar por isso. Então, em geral, as pessoas elas querem deixar o vício não porque é ruim, porque não é ruim o uso, é ruim as consequências que trazem. E muitas vezes a pessoa não, e muitas vezes é assim, a pessoa só muda quando estiver doendo e quando estiver doendo muito. Então, às vezes tu tá achando que a vida da pessoa tá uma desgraça, mas para ela tá confortável, tá doendo, mas ela suporta. Então ela não vai mudar. Se estiver doendo muito, aí ela muda. Só quando dói muito que a pessoa muda. Então, isso com a terapia também a gente pode ajudar a pessoa a fazer com que doa o suficiente para ela mudar. E por outro lado, também que seja muito positivo o que ela vai alcançar quando ela mudar, que seja tão positivo, tão prazeroso que ela também queira mudar. Tá? Isso é um dos pontos. Tem várias outras coisas. Questão de gatilhos, a gente mudar os gatilhos. As motivações, como eu falei lá no início, né? Quais são os paraquês que a pessoa tem para fazer aquilo que ela faz. Enfim, tem um monte de coisa. Obviamente que para isso, não no encontro assim, a gente consegue passar tudo isso, né? Mas tem muitas coisas que dá para fazer sim para ajudar, tá? Mas o mais importante é que essa pessoa tenha o contato com um profissional que realmente seja qualificado, e como eu disse antes, às vezes não vai ser só um profissional, às vezes vai ser vários profissionais, vai ser 2, 3, vai ser um médico, vai ser psicólogo, vai ser terapeuta, às vezes ele vai utilizar mais de uma linha terapêutica também, às vezes vai ter esses grupos que são muito importantes, como eu disse antes, às vezes a pessoa ela é viciada, ela não consegue mais deixar o vício. Então ela vai precisar de ter um apoio nesse sentido também, porque isso vai ser um trabalho que vai ser dia a dia e muitas vezes pelo resto da vida dela. Ela não vai conseguir, ela vai ter que se manter limpo de dia a dia. Ô, Vitor, Oi. O vício, né, ele forma, na verdade, essa nova rede neural, né, essa recompensa, né? Mas dá para buscar esses gatilhos, esses motivos em transe, não dá não? Assim, porque às vezes a pessoa não tem a consciência, às vezes ela não tem a consciência real do que ela supõe que seja uma coisa, e na verdade, que nem o Giovanni falou, o buraco é bem mais fundo. Dá para te buscar em transe como fora do transe, tá? De qualquer forma, na PNL a gente trabalha muitas vezes sem um transe formal, tá? Para buscar os gatilhos. E aí esses gatilhos, quando tem gatilhos que podem ser mudados, a gente trabalha dentro disso. O que a gente falou também foi que muitas vezes na questão de vícios, eu não sou especialista em neurociência, tá? Mas acontecem algumas questões neurais que não permitem mais que a pessoa deixe, aquele viciado que a gente chama que é o dependente químico, ele não vai se livrar, não vai mudar mais isso, entende? Porque, por exemplo, quando a gente tem algo, a gente tem um comportamento que a gente faz, que é um padrão, tá? Isso tem uma conexão neural ali, tem um caminho neural que faz com que a gente faça todo aquele processo, tá? E aí, muitas vezes, quando a gente muda o comportamento, a gente cria um outro caminho neural e a gente fortalece, esse outro aqui apagou. Ele vai ficar... como aquela metáfora que a gente usa, né? Tem um caminho, a gente está ali, tem um mato, a gente começa a fazer um caminho, ele começa a abrir e tal. Só que se a gente para de usar aquele caminho, ele começa a se fechar de novo de mato. Vai chegar um ponto que não vai mais ter aquele caminho no meio do mato, vai estar todo fechado. No caso do dependente químico, não acontece isso.
entendeu? Ele não vai mais Fica meio camuflado, né? Ele não vai mais conseguir deixar, ele vai vencer esse processo dia a dia, ele não vai mais conseguir. Por exemplo, tem coisas que tu fazia quando tu era criança que hoje tu nem pensa mais, porque isso não existe mais no teu cérebro, entendeu? Não existe mais no teu cérebro, assim como tem outras coisas que hoje tu repete todos os dias e tu faz exatamente igual, como, por exemplo, escovar os dentes. Tá? É algo que tu não precisa mais nem pensar sobre isso, tu simplesmente pega a tua escova da mesma forma que tu pega todos os dias, escova do mesmo jeito, no mesmo tempo, tudo certinho. É um padrão. Se tu mudar isso, tu escova com a mão direita todos os dias, tu começar a escovar com a mão esquerda, vai chegar num ponto que vai ser um processo que vai estar automatizado, e tu vai fazer aquilo daquela forma, tu entende? Esse é um padrão que normalmente acontece. No caso do vício, muitas vezes não acontece isso, porque a pessoa não tem mais esse como deixar isso. Entende? É que na questão do vício, Vitor, a questão ela não é só desse caminho, desse disparo elétrico aí, neural. Ela tem uma questão física já relacionada, já passa a ser uma deficiência, uma comorbidade física, não mais só de comportamento. Sim, nesse ponto, exato, nesse ponto não é isso que eu trago, mas sim, com certeza, todo esse processo, obviamente que ele está ligado a esse mecanismo neural, mas nesse caso do vício, é um caso em que ela não tem mais como refazer esses caminhos, no caso, para algumas pessoas, né? Essa marca é tão profunda que ela tem um dano cerebral, ela não tem mais... Um dano cerebral, exatamente, é um dano cerebral irreversível. Aí agora tu trouxe a palavra que me faltava. É um dano cerebral irreversível, não tem como voltar. Não é para todos os viciados, entende? Como eu disse... Depende muito em que estágio que a pessoa começou o uso do entorpecente, porque quanto mais jovem começa, maior é o dano. Mais profundo é o dano. Pode falar. Umas coisas que eu vi, assisti, algumas coisas que li, coisinhas assim, a gente tem o cérebro é plástico, né? Ele forma conexões instantâneas, né? Só que uma coisa é você começar um processo, tipo, uma pessoa que nunca foi para academia e começa a ir, e no meio do caminho ela existe, aquela conexão morre, que o hábito não foi criado, e no caso do vício, você já criou aquela rede nova, o vício está ali, tem a questão química também, né? E é uma destruição irreversível, que nem você falou, né? Isso, exatamente. O cérebro é plástico, mas nesse caso é bem como o Giovanni disse, tem um dano cerebral que é irreversível. A plasticidade do cérebro não vai conseguir refazer esse processo que foi degradado já, em alguns casos. Tá? Mas enfim, e aí nesse ponto a pessoa vai precisar de um acompanhamento bem longo. Gente, muito obrigado aí pela contribuição de todos. Pessoal, olha só, falando nisso, já são 21h54, a gente está praticamente 2 horas aqui conversando. Para mim foi muito positivo, foi muito produtivo esse nosso encontro, eu gostei bastante. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma colocação antes da gente encerrar, aí pode ficar à vontade, senão a gente encerra em seguida e volta na próxima quinta-feira. Agradeço a presença de todos vocês, porque esse também é um dos motivos da gente ter esse grupo, ter esse contato com os colegas, né? Então isso é muito legal para nós, uma forma de ter um pouquinho de calor humano, mesmo que seja de longe, mas é bastante positivo para mim, pelo menos. Rever, não entrar no esquecimento, né? Exatamente, rever conteúdos, a gente trazer algumas questões, a gente pegar, porque tudo isso que os colegas trazem, a gente também vai aprendendo, mesmo que a gente aqui, daqui a pouco, inclusive até quando tem discordâncias, eu sempre digo isso, às vezes eu discordo de uma opinião ou de algo que uma pessoa fala, em qualquer contexto, e depois eu fico pensando, cara, mas sabe que aquilo faz sentido? Sabe que eu não tinha pensado sobre aquele ponto de vista? Sabe que eu podia analisar de outra forma e, de repente, aquilo faz um certo sentido? Então, sempre agrega. Não, Vitor. Tu não é assim, Vitor. Para, não mente. Sou sim.
assim. Então é muito legal, é sempre muito positivo, tá? A gente ficar aqui 2 horas conversando, isso também mostra o interesse, o engajamento dos colegas também, de estar buscando conhecimento, de estar buscando ajudar e contribuir de alguma forma também, né? E isso vai também de encontro aos a nossa missão, aos nossos valores, né? Como pessoas e como instituto também, como organização. Então é muito legal tudo isso, tá? Agradeço de coração pela contribuição de todos, pela participação de todos, mesmo aqueles que não abriram a câmera, mas Quer se esconder, de certa né? forma também estavam aqui e isso contribui muito, né? O importante é ouvir a voz. Não, Andressa, tem que Não aprender. adianta, Não é importante, ficar não, olhando Andressa. pra cara. Andressa, Não eu adianta. queria te ver, Andressa. Não é assim, não gosta de ver o nome. Tem que Tu te sabe ver o que- mesmo de pijama. Tu sabe o que é pior dessa história? Quando a Andressa diz assim, porque não sei o quê, o fulano de tal passa pelado aqui. É que nem aquela história, não pensa no Fusca branco, tu vê aquela imagem. Isso é o pior. É como você falou, né, Vitor? A gente foge de alguma coisa e tem o candango que vai buscar por prazer, né? Então a gente foge. Então deixa fechado mesmo. Não, mas muito bom, tá? Esse também, essa era uma das propostas do grupo, era que fosse algo descontraído, fosse um encontro de amigos mesmo, tá? Que fosse bem descontraído. E a Andressa contribuiu muito com isso, tá? Foi muito positivo a tua contribuição. Então tá bom. Me diverti bastante também, tá bom? Uma excelente noite de quinta-feira para todos, um excelente final de semana para todos. E a gente se vê na próxima quinta ou por aí. Isso aí. Até. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite a todos aí, um abraço. Um Abraço, gratidão. Tchau, tchau.